Saudações em Cristo Jesus a todos os nossos queridos amigos e amados irmãos. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu servo, seu irmão. E mais uma vez, extremamente grato a Deus e feliz com a oportunidade de estar unido de alma e de coração com todos os meus queridos irmãos, com quem eu muito aprendo, para juntos nos aprofundarmos naquilo que as Sagradas Letras têm a nos ensinar. Hoje, falando a respeito do sábado, o tão discutido, tão polêmico sábado. Suas implicações, suas conotações, suas aplicabilidades ou não. E nós sabemos, irmãos, que muito se tem questionado sobre a questão da guarda ou não do dia de sábado como sendo o dia do Senhor. Então vejamos algumas considerações a respeito. Primeiramente, o que era o sábado? Sábado significa descanso, amados. No original, Shabá, e uma ordenança divina para o bem-estar do homem, envolvendo sua saúde e também para impedir a ganância. Na verdade, todo feriado e festa judaica era chamado de sábado, não importando o dia em que caísse. Então haviam semanas que tinham 2 ou até 3 sábados, e em semanas como a da festa dos tabernáculos e dos pães asmos, todos os dias da semana eram chamados de sábado. Além disso, existiam meses e até anos sabáticos estabelecidos pela lei judaica. Qualquer dia de descanso pode ser chamado de sábado. Para Deus, mais importa que o homem o sirva do que o dia em que ele vai descansar. Porque o sábado existe por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Lucas 2:27. Deus já havia mencionado o fim do sábado há muito tempo, lá em Oséias 2:11, onde está escrito: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Esta profecia, amados, sobre o fim do sábado foi cumprida em Jesus. Marcos 2:28, ele é o Senhor do sábado, que não guardou o sábado da forma que os judeus queriam. Antes de saírem do Egito, o povo não guardava o sábado, assim como os patriarcas. Depois foi feita uma aliança entre Deus e Israel. Em Deuteronômio 5:15 diz que a ordenança de guardar o sábado foi como uma lembrança a Israel da libertação do Egito quando o povo era escravo. Isso mostra que é exclusividade do povo judeu. Por isso eu quero sugerir que você leia Êxodo capítulo 31, versos 16 e 17. E tem mais, irmão. Se nós formos levar ao pé da letra, podemos interpretar que Deus também trabalhou no 7º dia e depois descansou. Lá em Gênesis 2:2 está escrito assim: havendo Deus completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra da criação. Agora uma breve consideração sobre a questão da lei. A igreja cristã, ela poderia manter o dia de descanso no sábado e servir a Cristo. Mas se guardasse um só preceito da lei, ela seria obrigada de todos os outros. É isso que Tiago 2:10 nos ensina. E ela estaria servindo a 2 senhores, como está lá em Mateus 6:24. Então, nós não guardamos o sábado porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, como está em Romanos capítulo 6, versículo 14. E qual foi a função da lei? Gálatas 3, de 23 a 26, nos responde: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Assim, irmãos, fica muito fácil de perceber que a função da lei foi educar. Aio significa educador. E ensinar o certo e o errado para o povo que estava saindo do Egito, que precisava formar uma nação organizada. O Antigo Testamento nos ajuda a aprender sobre o pecado. Romanos 3:20, de 28 a 31, e também 7:7 nos ensina isso. E o Evangelho, Novo Testamento, nos ensina como vencer o pecado pela fé, através da nova aliança que temos em Cristo Jesus. Hebreus 9, de 15 a 20, deixa isso muito claro. Paulo ensinou aos crentes não se preocuparem com os preceitos da lei. Colossenses 2, de 16 a 17,
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Os cristãos que guardavam o sábado foram repreendidos pelo apóstolo Paulo, Gálatas 4, de 9 a 11. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, olha só a questão do sábado, e meses, e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão convosco. Então, Paulo chama o ato de guardar dias, portanto, guardar um sábado, como um rudimento fraco e pobre. E qual foi, irmãos, então, a mudança do sábado judeu para aquilo que, de maneira mais tradicional, se utiliza no domingo cristão? Essa transição de sábado para domingo, como uma espécie de dia de descanso e até mesmo o surgimento do culto dominical, de maneira muito errada, tem sido pregada, sobretudo por nossos irmãos adventistas, que teria sido uma instituição de Constantino, o imperador romano, que oficializou a religião cristã no império. Mas, na verdade, ele apenas confirmou uma prática tradicional da igreja que já guardava o domingo, oficializando o dia de descanso no calendário do império. Na cultura romana, se cultuava o Deus Sol no primeiro dia da semana. Daí é que se diz que guardar o domingo seria uma prática de origem pagã. Entretanto, amados, muita gente não fala, e a história confirma, é que nessa mesma cultura romana, no sábado se cultuava o deus Saturno. Então, se o argumento da origem pagã fosse válido para a questão do domingo, então o sábado igualmente não poderia ser guardado, porque também havia uma divindade pagã a quem se prestava culto no sábado. O fato, porém, é que muito antes de Constantino, a igreja primitiva já fazia seus cultos no domingo. De fato, pesquisando na Enciclopédia Britânica do Brasil, eu consegui encontrar referências que nos dão a entender que no cristianismo primitivo ainda existia a guarda do sábado, mas antes de chegar mesmo o período da noite, os fiéis já se reuniam para preparar o domingo, que era considerado como o dia do Senhor, quando se comemorava a ressurreição e a sua subida aos céus. Então, essa guarda dos 2 dias era realmente muito pesada, o que levou, meus amados, a igreja, ainda no seu período primitivo, a, a instituir o primeiro dia da semana. Mas essa prática se impôs somente, de fato, de forma oficial, a partir do quarto século. Também é digno de registro, meus amados, o fato de que o quarto mandamento ele não aparece no Novo Testamento. Na verdade, no Novo Testamento não há nenhuma vez sequer a ordem de guardar o sábado, embora nós encontremos muitos questionamentos e reprovações sobre a observância do sétimo dia. No novo concerto sobre o qual nós estamos, não existe ordem para guardar o sábado, embora nós encontremos todos os outros mandamentos do Decálogo. O primeiro mandamento, por exemplo, você vê lá em 1 Coríntios 8, de 4 a 6, você vê em Atos 17, 23. O segundo mandamento você vê em 1 João 5, 21. O terceiro mandamento você vê em Tiago 5, 12. O quinto mandamento está lá em Efésios 6, de 1 a 3. O sexto está em Romanos 13, 9. O sétimo mandamento está em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. O oitavo mandamento está em Efésios 4, 28. O nono mandamento está em Colossenses 3, 9 e está também em Tiago 4, 11. O 10º mandamento está em Efésios 5, 3. Mas o quarto mandamento não está em absolutamente parte alguma da nova aliança. Agora eu gostaria de apresentar, meus amados, algumas razões porque a maioria das comunidades cristãs segue o exemplo da igreja primitiva, que preferiu adotar o domingo como dia de descanso e não o sábado. Primeiro, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, como está lá em João 20, versículo 1. Segundo, Jesus apareceu a 10 de seus discípulos no primeiro dia da semana, João 20, 19. Jesus esperou uma semana e no outro primeiro dia da semana apareceu aos 11 discípulos, João 20, 26. A promessa da vinda do Espírito Santo cumpriu-se no primeiro dia da semana, no dia de Pentecostes, que pela lei cairia no primeiro dia da semana, como está em Levítico 23, 16. No mesmo primeiro dia da semana foi pregado pelo apóstolo Paulo o primeiro sermão evangelístico sobre a morte e ressurreição de Jesus, Atos 2,14.
Nesse dia, os 3.000 conversos foram unidos à primeira eclesia neotestamentária, como está lá em Atos 2,41. No mesmo primeiro dia da semana, meus amados, o rito do batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi ministrado pela primeira vez, Atos 2,41. Em Troade, os cristãos se reuniam para o culto no primeiro dia da semana, Atos 20, de 6 a 7. Paulo instruiu os cristãos em Corinto a fazer contribuições no primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2. E no primeiro dia da semana, Cristo veio ao apóstolo João na ilha de Patmos, como está em João 1,10. Então nós vemos que há uma significação profunda e importante no domingo, que também precisa ser considerada nessa discussão. Para finalizar, meus amados irmãos, eu gostaria de afirmar que todo esse nosso trabalho de desconstrução de uma idolatria em torno do sábado não significa que estejamos aqui também pretendendo sacralizar o domingo. Nós não cremos nisso. Não existe dia sagrado para o cristianismo bíblico. O alvo da nossa devoção é Cristo e não um dia da semana. Nós não somos sabatistas, nós não somos dominguistas, nós somos cristãos. Qualquer dia pode ser o sábado daqueles que amam e servem a Cristo. E todos os dias são sábado para aqueles que já nasceram de novo. Esta é uma questão de se entender o plano de salvação, começando com os judeus, através da lei, e concluindo com todos os povos em Cristo, através da graça. Em Hebreus capítulo 4, versos de 7 a 9, fala a respeito de um outro dia de descanso, que Deus provê para o seu povo, um descanso muito superior a qualquer dia que tenhamos aqui na terra, e esse descanso que nós cremos que vamos receber do Pai é lá na glória. Em Cristo não importa o dia que separamos para o descanso terreno, mas sim a nossa devoção a Ele todos os dias de nossas vidas, como está em Salmos 118, 24. Assim como os demais cristãos, nós não guardamos o dia de sábado, nem guardamos o dia de domingo como dia do Senhor, porque nós vivemos pela graça de Cristo e nós comemoramos sim a sua ressurreição, mas não aceitamos a pregação da salvação pelas obras da lei. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, o nosso grande e definitivo sábado. Um forte abraço.